Voltamos a falar do Brasil porque o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi eleito novo presidente do PSDB. A eleição interna do partido aconteceu depois de uma decisão judicial que tirou o governador gaúcho Eduardo Leite da presidência da sigla. E o Pedro Teixeira traz os detalhes ao vivo para a gente. Pedro, eu estava acompanhando você de manhã, estava presente nesse encontro do PSDB, agora está no Palácio do Planalto. O nome de Marconi Perillo agrada a todas as alas ou não, Pedro? Agrada sim, viu, Uribe, a escolha do ex-governador de Goiás para presidente do PSDB. Ela aconteceu a partir de uma articulação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que era o presidente do PSDB, e também do deputado federal de Minas Gerais, Aécio Neves. As alas do PSDB de Minas e de São Paulo, que são posições importantes e estratégicas para o partido, concordaram com a escolha do Marconi Perillo, que assume o PSDB com contextos importantes, viu, Uribe? Já trazendo um pouquinho de bastidores, conversando ali com integrantes do PSDB, eles me indicaram que o principal objetivo do Marconi Perillo neste momento é garantir os quadros do partido. Isso porque existe um movimento, principalmente de prefeitos do PSDB no interior de São Paulo, para uma eventual mudança de partido. Então o PSDB está com uma atenção especial para garantir estes quadros que vão disputar uma reeleição no ano que vem. A decisão judicial de afastar o Eduardo Leite, ela foi tomada pela Justiça Federal aqui do Distrito Federal, porque a juíza que julgou o caso entendeu que antes do Eduardo Leite, na prorrogação do mandato do Bruno Araújo no comando do partido, houve algumas irregularidades e que por conta disso os mandatos subsequentes, portanto, o mandato do Eduardo Leite teria que ser suspenso e a executiva do PSDB teria que ser eleita novamente. Foi o que aconteceu hoje na 16ª Convenção Nacional do partido. 177 nomes foram eleitos. Eles escolheram por aclamação o nome do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, que montou a diretoria executiva do partido com a participação dos principais integrantes e principalmente dos governadores que estão atuando. O PSDB tem 3 governadores. Neste momento, eles estão na vice-presidência para tentar fazer este movimento de recuperação do PSDB e também de manutenção dos seus quadros. Uribe. É um muro de contenção, né, Pedro? Porque a gente observa no interior de São Paulo. Na gestão de João Dória, quando ele estava como governador de São Paulo, houve uma filiação recorde do PSDB no interior de São Paulo. Só que a gente tem observado que desde que nós tivemos Jair Bolsonaro na presidência e Tarcísio de Freitas eleito, o PSDB tem perdido muitos municípios para republicanos, PSD e também para o União Brasil. Então tem tido, assim, uma crise extrema no PSDB. É o momento de tentar fazer um muro de contenção. Muito obrigado, Pedro Teixeira. E eu vou chamar a Thaís Arbex, porque a gente tem observado um PSDB que acabou o partido perdendo muita força. Ele era protagonista ou antagonista no debate nacional, tem perdido filiados, tem perdido prefeituras, tem perdido governos. E a gente vê o PSDB agora tentando achar um rumo. E você traz, Thaís Arbex, uma informação importante, porque Marconi foi o primeiro tucano a estar com o Lula antes das eleições. Acha que é possível o PSDB, pelo menos, se colocando próximo do PT, não fazendo parte, claro, da esplanada dos ministérios, porque Eduardo Leite já disse que não há possibilidade, mas o PSDB fazendo um aceno para o PT? Pois é, Uribe, a gente vive uma situação bastante interessante a partir dessa nova eleição no PSDB, que é essa questão em relação ao governo. Havia uma crítica, a gente sabe, interna à postura de Eduardo Leite por ele não fazer uma oposição tão ferrenha, embora em vários momentos ele fazia, assim, críticas duras. O problema é que aí a gente traz Marconi. Marconi, lá atrás, ainda quando estava no início da discussão de uma possibilidade de frente ampla, foi o primeiro a estar com Lula,
muito antes do início pré-campanha. E por quê? Porque Marconi tem uma relação com o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Zanin foi advogado de Marconi, no caso que acabou trazendo o ex-governador de volta para a política. Então, essa aproximação entre Marconi e Lula aconteceu lá atrás. Ele foi também o responsável por aproximar tucanos do agora presidente da República durante todo o processo de discussão da eleição. Então, a gente tem essa situação em que há uma cobrança por uma oposição mais forte, principalmente de Aécio Neves. Há uma crítica a uma não oposição forte de Eduardo Leite e tem um personagem que, em um determinado momento, mesmo que tenha sido nos bastidores, foi uma pessoa importante para as conversas entre tucanos e Lula. Gustavo? Juliana Lopes, um dos principais desafios é a situação do PSDB em São Paulo. O partido praticamente perdeu, depois de anos do Tucanistão, como era apelidado São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes, e agora vem perdendo quadros no interior. É possível reverter todo esse processo ou sem a máquina na mão fica muito difícil, Juliana? Uribe, você sabe que eu pisei aqui em São Paulo e fui numa convenção ali do PSDB que estava discutindo a situação dos diretórios, que é uma bagunça, assim, é muito difícil de entender porque há brigas internas dentro do partido há muito tempo. O que eles me dizem ali de dentro do partido? Que há um racha, que há uma divisão dentro do partido entre os integrantes mais ligados aos antigos caciques do PSDB, que é um partido histórico, há uma ala ligada a quem é mais jovem, não há um entendimento sobre qual rumo tomar, e isso acaba dividindo o partido também em relação aos seus apoios, que acaba sendo o básico ali para um partido sobreviver, né? Nesse momento, por exemplo, o partido está dividido em relação à situação de São Paulo. Se vão, tem uma ala do partido que está de acordo a apoiar a candidatura de Ricardo Nunes para a reeleição, outra ala do partido já pensa em Tabata Amaral, que, né, vem lá do PSB, assim, que tem essa cara mais jovem. Então, essa falta de alguém que possa agregar esses dois lados e fazer o partido fortalecido e, com isso, conseguir palanque, conseguir ali uma entrada maior nas outras legendas, é a principal reclamação dos integrantes do PSDB hoje. Então, perguntei a Elis, vocês veem na figura de Marconi Perillo essa pessoa? Aí me responderam, olha, ele vai ter muito problema para resolver, precisa entender se ele está disposto a agregar de novo essa legenda. Aí esses integrantes, só para finalizar, me confirmaram alguns números que mostram muito a situação do partido hoje, que é ter perdido pela primeira vez em 28 anos o governo aqui de São Paulo, que é, assim, o estado do PSDB, sempre foi, historicamente, é o berço político do PSDB. Nenhum tucano foi eleito no Senado em 2022 e os representantes que hoje são do partido no Senado já pensam em sair, tem ali algumas discussões, inclusive perderam uma sala ali no Congresso Nacional que era da liderança do partido. Nenhum governador foi eleito no primeiro turno e há essa relação aí da saída dos prefeitos. Ou seja, o ano que vem é um ano desafiador para o partido se realinhar e conseguir se reestruturar. Aí a gente vai se perguntar agora e vamos observar, claro, se Marconi Perillo vai conseguir, então, fazer essa reconstrução que vai ser bem difícil e trabalhosa. O PSDB sempre foi um partido de quadros, sempre nós tínhamos os aecistas, os serristas, os alquimistas e sempre havia algumas discussões, mas chegavam a acordos. O problema é que nos últimos tempos nem a acordo eles chegam e aí se tornou um partido completamente retalhado, um partido completamente dividido. Isso dificulta muito o crescimento. Eu estava conversando com alguns integrantes da cúpula que me diziam, para as eleições de 2024, não adianta inventar roda, não adianta lançar candidatura em todas as cidades. Foca em municípios com mais de 100 mil habitantes para ter um pouco mais de peso para as próximas eleições. Então é uma situação muito difícil do PSDB. O PSDB chegou a discutir, inclusive, tirar o tucano da imagem do partido, mudar de nome, aí depois recuaram, enfim. PSDB está no divã. Muito obrigado, Thais Arbex, Juliana Lopes.